recomeçar. A própria palavra já diz, né? Começar de novo. E é sempre muito difícil começar de novo. E recomeçar aos 50. Eu sou Fátima Santoli, tem aqui esse canal, Fafá Santoli Contando Histórias. Então eu vim aqui contar um pouquinho da minha história pra você ver se você se identifica, se edifica. Então eu fui casada há 19 anos, vivi num relacionamento altamente tóxico, do começo ao fim. Sou evangélica, sou cristã evangélica, pela misericórdia de Deus. Então, assim, não existia, durante muito tempo na minha vida, eu não cogitava a palavra divórcio, separação, porque casamento pra mim era até que a morte nos separe verdadeiramente. Sou professora, trabalhei 26 anos com ensino fundamental, primeira fase, né, os pequenininhos. Fui concursada 2 vezes. Então eu tinha uma vida bastante frenética. Eu saía de casa cedo, passava o dia fora, trabalhava muito. E como vocês sabem, a profissão de professora hoje em dia ela tá bastante difícil mesmo. Os primeiros anos foram bons, eu gostava, então assim, mas os últimos 10 anos a coisa degringolou, então ficava muito complicado, as salas de aulas abarrotadas de crianças, cheia de direitos, nada de deveres. A gente como professor perdeu assim todo o apoio, né? Não tinha apoio de ninguém, nem da comunidade, nem dos governantes, nem de ninguém. Então era a gente mesmo na sala de aula lutando por tudo aquilo. Mas resumidamente, casamento ruim, eu vivia sob pressão, porque o meu ex-marido, eu não sei, mas ele devia ser meio narcisista, bipolar, com as emoções todas desorganizadas, traumáticas, traumas de infância terríveis e, para completar, alcoólatra. Então eu vivi assim muito difícil, foi muito difícil mesmo a vida que eu vivi. Mas até que em maio de 2022, pela minha saúde mental, eu não aguentei mais, eu tive que dar um grito de liberdade, eu tive que dar um basta naquilo tudo. E foi aí que eu dei esse basta nessa minha vida de casada. Eu tenho 3 filhos com ele. Então, assim, a relação em casa era terrível comigo, com as crianças. Então, eu cheguei num ponto que o meu psicológico já não suportava mais tudo aquilo. Eu não conseguia ser mãe, eu não conseguia ser esposa, a esposa que eu achava que eu deveria ser, eu não conseguia ser a mãe que eu deveria ser. E, por fim, eu já não estava nem conseguindo ser a professora que eu deveria ser. Então, em maio de 2022, eu falei, chega. Dei o meu grito de liberdade. Eu tô, assim, tô resumindo bastante. E isso foi em maio, no começo de maio. Então, no final de maio, eu peguei Covid e, né, não tive muitos sintomas e tal, mas peguei Covid. E eu tinha que fazer cirurgia da tireoide, eu não tenho a tireoide, eu tava na fila da cirurgia há 3 anos. E no começo de junho me chamaram pra fazer a cirurgia. Então, eu fui. Então, eu divorciei, eu me separei, eu peguei Covid, aí eu fui fazer a cirurgia. E aí, em julho eu dei entrada na minha aposentadoria em um dos meus concursos, que já estava na época de dar entrada na aposentadoria. E eu comecei a desenvolver uma coisa que os médicos dizem que chama estresse pós-traumático. Então eu tinha dores terríveis. Do nada eu começava a sentir muitas dores e vomitava e desmaiava e ia no médico, até que um diagnosticou que eu estava com o início de estresse pós-traumático. Que é, segundo ele, né, uma porta para síndrome do pânico e outras coisas mais. E então eu dei entrada na minha aposentadoria em julho e em agosto, 30 dias ela já estava pronta em um dos meus concursos. O outro concurso eu tinha 18 anos de concurso, faltando 7 anos para uma segunda aposentadoria. Mas diante do quadro que eu estava vivendo, eu pensei comigo, não vou conseguir. Então já tinha um tempo que eu tava separada, tinha uns 7 meses que eu tava separada, eu comecei a conversar com pessoas, né, na internet, fiz amizade com uma pessoa, e eu contava a minha história pra essa pessoa, e ele me falou, olha, eu posso te ajudar, que eu falava que eu tinha vontade de sair da cidade que eu morava, porque ele vivia dizendo que me seguia, que sabia toda a minha rotina, porque ele me ameaçava de morte, assim, ameaças de morte na minha casa era algo rotineiro. Era como eu te amo nos casais normais. Na minha casa era eu te mato. Se você me largar, eu te mato, eu corto sua cabeça, eu mando sua cabeça pra sua família. Então isso eu ouvia praticamente todos os dias. Então assim, eu continuei trabalhando, eu queria continuar trabalhando, terminar o meu outro concurso, mas o meu psicológico, as minhas emoções estavam muito abaladas. E eu conheci essa pessoa e a pessoa falou assim, olha, eu posso te ajudar.
porque pra você mudar não é fácil. Então eu decidi mudar de estado. Eu falei, eu vou me mudar, eu vou embora desse lugar. Eu preciso de paz, eu preciso sabe, de cuidar de mim. E então foi assim que eu decidi me mudar e eu fui na prefeitura, eu tentei transferir o meu concurso, eu tentei vários procedimentos para não perder o meu concurso, mas eu não consegui. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou pedir exoneração. Aí todo mundo falou, Fátima, você tá maluca, tá doida? Falta 7 anos pra se aposentar de novo. Eu falei, não. 7 anos naquela época, isso tem 2 anos que aconteceu. 7 anos pra mim era muito tempo. Eu não ia conseguir. Então eu fui pela aquela máxima de que menos é mais, né? Eu ia viver com 50% do que eu ganhava, mas eu precisava recuperar minha paz, eu precisava recuperar minha liberdade, eu precisava me ter de volta, porque eu tinha me perdido por 19 anos naquele casamento. E foi assim. Então essa pessoa que eu conheci me ajudou muito na cidade que eu vim morar, me ajudou bastante, alugou casa pra mim, e me ajudou no início da minha vinda pra cá. E então eu larguei pra trás. Eu deixei o meu concurso de 18 anos. Eu deixei minhas amizades, minhas amigas que eu amo de paixão. Eu deixei parte dos meus filhos pra trás. Eu vim embora com o meu filho caçula e com a minha filha mais velha que quis me acompanhar. E eu vim embora. E chegando aqui nessa cidade onde eu moro hoje, eu iniciei um relacionamento com essa pessoa que me ajudou muito. Uma pessoa muito boa. Só que eu não estava pronta. Então a gente tentou de várias formas fazer dar certo. Mas eu tava com muito trauma. Eu tava com muito gatilho, sabe? Então, como meu ex-marido era alcoólatra e eu não deixava que ele bebesse uma cerveja, eu entrei, sabe, em paranoia mesmo. Então, por causa do estresse pós-traumático. Então, qualquer coisa me remetia ao meu passado. Então, tava muito cedo pra eu entrar num novo relacionamento. A gente tentou, ele tentou bastante. Eu tentei também e, por fim, decidimos que não era tempo. Não era tempo. Pra você ter um relacionamento, não basta ter sentimento. Tem que ter outras coisas. E ele não entendia muito bem o meu comportamento. Porque ele achava que eu não devia me comportar dessa forma, porque ele era outra pessoa. Mas na minha cabeça, não. Então, resumindo, eu hoje moro aqui nessa cidade. Tirei 2 anos da minha vida pra ficar comigo, pra me conhecer. Ainda tô sendo tratada, ainda tô sendo curada pelo meu Senhor, pelo meu Salvador. Porque não é fácil recomeçar, mas eu quero dizer pra você que tá aí, que talvez esteja vivendo uma situação parecida com a minha. Que não é fácil, não vou dizer pra você que é fácil, é muito difícil você deixar tudo pra trás. Por você. Eu fiz tudo isso por mim. Por mim. Então eu deixei, consegui me aposentar em um dos meus concursos. Eu moro aqui nessa cidade. Aqui eu tenho a minha sonhada paz. A minha sonhada liberdade. Sabe? De você deitar, dormir, não ter ninguém que vai chegar de madrugada esmurrando a porta, te xingando, acabando com a sua raça. Então eu quero dizer pra você que não é fácil, é muito difícil, mas é possível. É possível. Se você tiver alguma coisa, como eu tinha a minha aposentadoria, né, pude vir e recomeçar, e agora tô aqui me preparando pra fazer alguma coisa da vida, né, 2 anos já curtindo a aposentadoria, já tá bom. Eu quero dizer pra você que nós não merecemos viver numa situação, num cativeiro. Quando Deus projetou o casamento, a família, foi para proteção, foi para a alegria da família, da mulher, do marido, dos filhos. E na minha casa não tinha alegria para ninguém, nem para ele, porque ele fazia tudo aquilo movido a muitos traumas de infância que não foi tratado. É possível, sim, você sair dessa situação, porque por muitos anos eu achava que não era possível. Não era possível. Eu consegui sair daquilo tudo. Eu tinha muito medo, eu fui muito covarde durante muitos anos, que eu tinha muito medo, eu não tinha pra onde ir, meus filhos eram pequenos, eu não tinha pra onde ir. Eu digo, pra onde que eu vou com esse monte de criança? Eu sempre sabia que quando eu me separasse dele, eu tinha que ir embora, eu tinha que mudar de estado, pra eu me recuperar. Então, se você vive uma situação dessa, não perca a fé. Eu nunca perdi a minha fé, mas eu me acovardei por muitos anos. Não deixe passar tantos anos como eu deixei. Agora eu tô aqui nessa cidade com 51, né? Mas muito esperançosa, sabe? De reconstruir toda a minha vida. E é isso. Então, passando aqui pra contar um pouquinho da minha história pra vocês. Porque é o nome do meu canal. Fátima Fafá Santoli contando história. Então, eu resolvi contar essa história pra você e dizer pra você, mulher, é possível. Mas lute. Não espere passar tantos anos como eu esperei.
Mas a gente consegue. E se você tá passando por isso, você vai conseguir também. Eu oro por você, eu ministro sobre você mais coragem, mais força, para que saia disso logo, porque a pessoa não muda. A pessoa não muda, e não é porque ela não quer mudar. Ela não muda porque ela é aquilo. Ou você aceita daquela forma, ou você cai fora. Então eu vivo aqui hoje com menos do que eu vivia, mas eu quero dizer pra você, eu vivo aqui longe das minhas amizades, longe de 50% dos meus filhos, mas eu estou bem, eu estou feliz, eu estou vivendo aquilo que eu queria viver. E sonhando e projetando que muitas outras coisas maiores e melhores virá pra minha vida, porque Deus é Pai, né? Então é isso. Beijo pra vocês e força, fé e foco pra nós todos.